Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Henrique e vamos para mais um módulo do curso Pentest em Redes Sem Fio ou Pentests em Redes Wi-Fi. Nossa, estamos até agora no módulo 5, que foi a aula anterior, e na aula de hoje, ou seja, nesse vídeo que você está vendo agora, nós vamos para o módulo 6, tá? Que é o módulo Ataques na Infraestrutura, que são ataques que são, claro, além das quebras de senha, de captura de tráfego, etc., são ataques diretos, ou seja, eu tenho uma infraestrutura pronta e eu ataco essa infraestrutura pronta. No módulo 5 a gente percebeu que eu tenho um app, eu tenho da PA, da PA2. O app é uma técnica de quebra de senha ali, que pode ser quebrado, que o protocolo app é quebrado, que a gente viu do módulo 5. No módulo 6 nós vamos pegar uma infraestrutura pronta e vamos atacá-la diretamente, tá? Então me acompanhe aí, tá? Lembrando que se você chegou até aqui, você sabe muito bem que você pode anotar, que você pode pausar o vídeo, que você pode fazer uma pergunta, porque aí embaixo tem o nosso chatzinho, você pode clicar no nosso chatzinho, vai subir uma janela e você pode me perguntar, tá? E se eu não estiver online, eu recebo automaticamente onde eu estiver a sua mensagem, posso te responder por qualquer dúvida. Tá? Então, se você sentir, pode ficar à vontade, que eu vou responder as suas dúvidas, ok? E aí nesse módulo, é um módulo interessantíssimo, lembrando também que nós temos tudo que você viu até agora instalado, etc., que nós instalamos, que nós testamos, também poderão ser utilizados hoje, tá? Ou seja, nessa aula, tá? Eu falo hoje, mas de certa forma como se fosse um outro dia de aula. Então você pode usar outras ferramentas também como teste para essa aula, certo? Então é o seguinte, o que a gente preparou? Quais são os ataques de infraestrutura? Os ataques que você viu no módulo anterior, que é o módulo 5, são ataques baseados em infraestrutura. Por exemplo, eu tenho redes web, que a gente viu no módulo 5, onde eu posso quebrá-las, onde eu posso capturar esses pacotes. Essa mesma ideia que você viu no módulo anterior, também serve para WPA e WPA2, tá? Você captura e você usa o word list em cima daquilo ali. Então, nesse módulo aqui tem novidades. Vamos ver o Evil Twin, que é o famoso Man in the Middle, e eu tenho o ataque PMKAD, tá? Que esse é um ataque novo que eu estou trazendo para vocês, tá? Que é um ataque de infraestrutura para roteadores de infraestrutura em redes mesh, por exemplo, tá? Então eu estou trazendo esses dois tipos de ataques aí, eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses caras. Então preste muita atenção, eu preciso de todos os conceitos que vocês aprenderam até agora, tá? Então é isso, vamos lá, ok? Então é o seguinte, vamos primeiro para o ataque Evil Twin. Que tipo de ataque é esse? Vamos lá. Evil Twin é o seguinte, muito utilizado em infraestrutura. Todo pentester dentro da escola hacker, o hacker ético conhece esse ataque, você vai conhecê-lo também, afinal de contas, você quer se tornar um hacker ético para proteger as empresas. Você tem que conhecê-lo para proteger. O que é o Evil Twin? O Evil Twin, se eu traduzir Evil e Twin, eu vou traduzir diretamente para o seguinte: é o gêmeo ruim, ou o gêmeo maldito, ou o gêmeo maligno. Não sei o que você quiser traduzir diretamente aí. Como preferir para você que está escutando essa aula o dia de hoje. É o evil, é o maligno, é o ruim, e o twin é o gêmeo. Tá? Ou seja, eu posso fazer um ataque em redes Wi-Fi, fazendo com que aquilo que é legítimo se torne malicioso. É interessante. E eu preparei esses slides para você para te explicar como é que funciona essa ideia interessantíssima. Primeiro, eu tenho aqui do meu lado direito, você pode me acompanhar aqui na seta de mouse, eu tenho um atacante, tá? Eu tenho um atacante que acessa aqui no meio aqui, você pode encontrar um roteador legítimo, Legitimate Access Point. Então eu tenho um atacante e eu tenho o AP, né, que o roteador legítimo, o Access Point. Na verdade, o nome roteador é um nome popular, mas o nome correto é Access Point. Então eu tenho uma legitimidade aqui. E aqui do lado esquerdo eu tenho uma vítima, tá? Victim Acknowledged Connected to Evil Twin. Que é o seguinte, como é que funciona a ideia? Quando o atacante conhece a rede do qual ele vai se comunicar, ou a rede serve como vítima, eu e você, por exemplo, que vamos se basear como atacantes aqui, eu e você. Eu e você podemos ver as redes Wi-Fi pela sociedade, pela sua casa, os seus vizinhos. Nós podemos ver essa rede? Podemos.
E se nós podemos ver o nome das redes, conhecer um pouquinho as redes, sem estar conectadas nela, porque se eu não estou conectado a uma rede, eu posso ver o seu nome, eu posso ver o seu MAC, por exemplo, que a gente viu nas aulas anteriores, o Kismet, por exemplo, e algumas ferramentas em que eu posso analisar que tipo de Wi-Fi é aquele ali, sem estar conectado naquele Wi-Fi, tá? Ou sem quebrar a senha daquela rede Wi-Fi, como a gente viu no módulo anterior. Então é o seguinte, se eu posso ver o nome da rede e se eu posso ver as informações dela, em geral o nome da rede, etc., por que não, se eu não criar uma rede parecida ou igual, e enganar o usuário, dizer que é legítima? Então eu tenho uma rede original, do qual eu desabilito ela, e eu tenho uma rede clonada, onde ela é habilitada. Que quando o usuário, quando ele vê a rede que tem o mesmo nome, ele por desconhecimento, aí entra um pouquinho de engenharia social, ele vai perceber que a rede dele original, que tem um nome fictício, que está lá, está liberada. Então ele vai acabar entrando na outra rede Wi-Fi. Então a ideia do IVTU é o seguinte: eu crio uma rede idêntica a uma rede original e faço com que a rede original não tenha mais acesso. Tá? Então é interessantíssimo esse tipo de ataque. Olha aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o Evil Twin, que é uma rede Wi-Fi criada, tá? Maligna, ela tem o mesmo nome, que é legítima. Então eu desabilito a vítima, que está no meu lado esquerdo, a acessar o roteador original e faço com que ele acesse o roteador maligno, tá? Então, que o atacante faz para acontecer isso aí? Ele cria uma rede com o mesmo nome? Não, ele pode usar outras características para isso. Aliás, você pode fazer isso facilmente utilizando seu celular. Se você criar uma rede Wi-Fi, tá, no seu celular, que tem a opção de roteadores, como os celulares Android e iOS, você criar uma rede com o mesmo nome, tá, que é a rede do vizinho, possivelmente um ou outro vizinho vai acessar essa rede se a rede dele cair, porque ele vai vir com o mesmo nome lá, ele vai se sentir persuadido, ele vai ser persuadido, na verdade, ele vai clicar naquela rede que tem o mesmo nome, que na verdade não é a dele, é a sua que tem o mesmo nome. Então automaticamente ele vai entrar na sua rede pensando que é a dele. Aí você pode usufruir de técnicas de captura de pacote, por exemplo, que a gente viu nos módulos posteriores, e brincar um pouquinho com o cliente, né? Então, gente, claro que eu estou dizendo assim, mas não é bom que você faça isso. É só ambiente de teste para você saber como é que estão os colaboradores, por exemplo, e as vítimas, se elas estão espertas o suficiente. Isso é baseado, essa ideia do celular que eu passei para vocês é só um exemplo, mas eu posso fazer isso usando os computadores, que é isso que nós iremos fazer agora, tá? E como é que funciona essa ideia? Eu crio uma ideia chamada MIT-M, para você que não conhece, é Man in the Middle, que são ataques onde o atacante fica no meio da comunicação, tá? Eu posso até abrir aqui para você, por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, MIT-M, ok? Eu vou colocar imagens aqui para você ver aqui, ó. Então é isso aqui, um ataque homem do meio. Vou abrir essa imagem aqui do outro lado que você vê ela bacana, tá vendo? Olha aí, tá? Eu tenho um atacante no meio, onde ele fica no meio da transmissão. Então tudo que é o usuário ou a vítima que está do seu lado esquerdo aí for tentar se comunicar, vai passar pelo atacante. Tá? Isso é uma técnica chamada homem do meio, que utiliza spoofing, por exemplo, que é a troca de informações que o datagrama tem do pacote IP ou do vários tipos de pacote, onde esse ataque pode acontecer. Então isso é feito no Evil Twin. Tá? Eu crio a ideia de ser um homem do meio com um roteador idêntico ao original, fazendo com que a vítima acesse ele, onde eu posso ter as suas informações ou capturar senhas, por exemplo, mandar informações de sites para ele, fazer trocas de site, por exemplo, o cara ele vai acessar um site específico do Facebook, que é outro site, só que ele pensa que é o Facebook original, mas na verdade o Facebook está na sua máquina. Então ataques homens do meio são extremamente letais, tá? E para a gente fazer o seguinte, olha só o que eu preparei para você aqui, ó. O ataque nós temos que configurar o computador como servidor de hotspot Wi-Fi, isso mesmo, tá? Você pode fazer com o celular, como eu falei para vocês, mas com o computador a gente pode ter um leque de possibilidades muito maior aí, tá? Depois eu coloco até aí embaixo para vocês como você cria isso utilizando o seu roteador, mas é tranquilo, eu posso postar algumas imagens aí também, tá? Então você cria um hotspot. O que é um hotspot? É um ponto de acesso,
tá? Ou seja, é um roteadorzinho de acesso, tá? Público ou, por exemplo, aberto, público aberto, você pode deixar para a galera estar acessando a internet, ou com senha, etc. Você cria um ponto de acesso Wi-Fi, tá? Entregando nome, senhas, portal, endereço, serviços ao cliente, sem que ele saiba que o Wi-Fi é diferente, mas é igual para ele, tá? O que o cliente vê, o que o cliente ou a vítima vê, né? Ele vê o roteador com o nome, o SSID, igual ao dele. Aí onde ele pode estar acessando a rede que para ele é igual, mas na verdade é diferente, tá? E é o seguinte, para você criar isso, você precisa de uma série de serviços. Isso mesmo, você precisa de tudo isso aqui, ó. O AirCrack, que você viu que se você está vendo os últimos módulos, que são as últimas aulas, você percebeu que o AirCrack é essencial, assim como o Kismet também. Na verdade, todo módulo, não só da Escola Hacker, ou qualquer curso de hacking que usa o Wi-Fi, você vai ver usando o AirCrack, tá? Isso é essencial. Você pode estar na Udemy, você pode estar na faculdade, você pode estar no curso, outro curso de outra empresa, não sei. Se o cara não falar do AirCrack NG no curso de Wi-Fi, de ataque, etc., larga de mão, tá? Que isso não é bom. Tá? Então tenho que usar AirCrack NG, não tem jeito. Você viu isso que ele é importante nos módulos anteriores. E para criar os pontos de acesso, eu tenho um serviço no Linux que se chama Host APD. Tá? Ou seja, um host é um AP, que o host criado no host, que é o D de Diamond, serviço. Um serviço para criar AP no host. Tá? Interessante. É um serviço também. Eu tenho um serviço chamado SSL Trip. Que serviço é esse? É um pacotinho que você instala para ele, vamos dizer assim, gerar certificados ou capturar certificados ou entregar um certificado diferente para as vítimas. Muito interessante ataque de spoofing também. E como as vítimas vão acessar o nosso hotspot, né, o nosso Evil Twin, nosso ataque de Evil Twin, eu tenho que entregar endereços para ela. Tá? Ou seja, endereços IP para ela. Afinal de contas, ela pensa que a gente é um roteador. Então, eu preciso entregar IP para elas. Então, como é que eu entrego IPs automaticamente, ou dinamicamente, melhor dizendo? É o serviço DHCP, tá? Dynamic Host Control Protocol Daemon, que também é de serviço, tá? Então, eu entrego e configuro isso aqui também. Eu tenho o DSNIF, que é um pacote padrão, tá? Se você assistiu às aulas do curso Pentest Profissional, que é outro curso que a Escola Hacker tem, a gente fala muito mais do DSNIF, porque são redes estruturadas e cabeadas, onde a gente usa o pacote DSNIF que contém dentro dele informações de spoof, IP spoof, DNS spoof e etc. Tá? Então é um pacote excelente para você praticar aquilo que a gente viu aqui, ó, Man in the Middle, que é o homem do meio. Então é um pacote também necessário também. Tá? Esses são os principais, certo? E eu tenho outros como isso aqui tudinho. Olha só, gente. Se eu quiser, por exemplo, capturar alguns tipos de informação diferente com o Host APD, se eu quiser criar certificados eu mesmo, por exemplo, IPTables é essencial porque eu tenho que criar algum tipo de rota, capturar pacote, Bettercap é excelente porque ele faz várias atividades de captura de senha, etc. também, enviar pacotes, quebra de senha, enfim, eu tenho vários pacotes, tá? Que pode ser os geralmente originais aqui, originais os principais, e os extras que eu posso estar dependendo do ataque que eu for utilizar. Então você percebe que fazer isso aqui manualmente, eu até pensei em fazer para você, tá? E colocar um por um aqui, um por um. Mas eu tenho certeza que lá para 30 e 50 minutos de aula você vai perceber que, meu Deus, eu parei em algum lugar. Então eu me certifiquei que existem frameworks que você pode utilizar para fazer isso aqui. Então nós iremos utilizar uma framework para automatizar o nosso processo de pentesting em redes Wi-Fi, tá? E eu preparei, ó, vamos melhorar, né, na nossa instalação, na nossa configuração. O que é uma framework? Né? É um serviço automatizado, onde com todas as ferramentas estão dentro da interface, então, aonde você, através de comandos e opções, você prefere aquilo que você quer fazer. Tá? E automaticamente essa framework faz para você. É muito interessante utilizar, tá? E nós iremos utilizar isso aí. Então, a framework ajuda na automação de um ataque. Eu listei algumas aqui, tá, gente? Ó, por exemplo, eu tenho um Lean7, tá, que você pode pesquisar também, tá no GitHub. Interessantíssimo o Lean7, tá? Um dos primeiros aí. O Flux, muito popular entre a galera, tá? Hoje está numa versão muito boa também.
Encontrei alguns bugs nessa versão mais recente, mas você pode testar também, não tem problema, assim como o Lean 7. O Flux é uma versão, assim, é um remake do Lean 7, tá? O Wi-Fi Pumpkin, que começou aí com versões bastante impopulares, mas hoje é uma excelente ferramenta, não é à toa que nós iremos utilizar o Wi-Fi Pumpkin nesse módulo, tá? Você vai perceber que o serviço de automação é excelente, é rápido e funciona de maneira bem rápida, tá? E eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre ele. O Ergeddon, que é uma das novas ferramentas que está chegando no mercado, tá? E entre outras, é claro, você pode estar pesquisando também, tá? Lembrando que essas frameworks instaladas, elas têm que instalar várias e várias dependências, tá? Então, nós iremos utilizar o Wi-Fi Pumpkin, tá aí o site oficial. Eu vou mostrar aqui para você o site oficial, tá aí, ó, Welcome to Wi-Fi Pumpkin 3, que é a sua terceira versão, tá? Então, quando você for estar utilizando ou pesquisando, etc., lembre de que é a terceira versão. Tá aí o site, wifipumpkin.github.io, lembre disso aí. E tá aqui, ó, é uma framework poderosa, tá, que permite acessos à rede sem fio em ataque, escrito em Python, para pesquisadores de segurança, tá? E times vermelhos, Red Teams, né, que são times de pesquisa ou de CTF, e especialistas em engenharia reversa para montar e conduzir ataques homem do meio, que eu citei para você anteriormente, em redes sem fio, tá? Então, quais as opções que ele tem aqui, ó? Cara, criar um ponto de acesso para o ataque, fazer homem do meio para o ataque, ou DNS server, ou seja, criar um DNS server para a utilização do ataque do homem do meio. Ele tem um Captive Portal, que é interessantíssimo no ataque que a gente vai testar, ele chama de Captive Flask. Ele pode interceptar, inspecionar e modificar e replicar, tá, tráfego web em redes Wi-Fi. Ele pode escanear redes Wi-Fi, ele tem um serviço de monitoramento de DNS, ele pode verificar a questão de credenciais, inclusive no nosso teste que nós vamos fazer, ele vai mostrar as credenciais na hora, tá? Ele também tem um proxy transparente e funciona com vários protocolos também, muitas outras coisas, tá? Então, excelente ferramenta, tá? Eu já aproveitar que eu estou aqui no site, você pode clicar aqui do lado de instalação, ele mostra para você vários passos de instalação, tá? O Windows não é suportado, o Mac ainda não é suportado, só na versão dock, tá? Então, se você estiver usando um Linux, que desde o início eu falei para você nesses módulos, que é importante ajudar Linux, que a maioria das ferramentas são baseadas em Linux, tá? Então, ele fala para você que existem várias ferramentas que são pré-instaladas. A instalação que foi feita foi no Ubuntu 18.04, tá? Ok? E no Docker também. E ele mostra para você vários formatos de instalação, tá, gente? Ele cita aqui também que se você tiver no Debian, por exemplo, o Debian ocupa a porta 53. Então, se você usar esses dois passos aqui, eu já testei os dois, tá? Você elimina que a porta 53 seja ativa no processo, tá? Outro ponto também é que você tem que desativar a porta 53, conforme ele falou aqui. E se você tiver um servidor web rodando, desative-o também, tá? É importante desativar o servidor web, porque ele vai também usar a porta 80 também, tá? Ele mostra aqui a opção que você tem que fazer. E ele precisa do Python 3.7 ou later. Durante a instalação, eu percebi, vou mostrar esse erro para você aqui, que a versão do Python hoje, durante essa aula que eu estou fazendo esse modo para você, é a versão 3.8, tá? Então, se ele der algum erro lá na instalação, você instala a 3.8 ou a 3.9 subsequente, dependendo de quando você está vendo esse módulo, tá? E para você instalar é muito simples, tá aqui, ele já te dá o passo a passo, tá? Eu vou colocar aqui para você no terminal, ó. Vou copiar aqui as dependências para você perceber, ó, tá, os comandos estão ok, ó. Estou aqui, ó, copiei e colei. E ele fala aquilo que eu falei para você, ó. Eles não atualizaram o site ainda, que está a versão 3.7. Nós estamos na versão 3.8. O que você faz? Você coloca aqui, ó, 8 e coloca aqui, ó, 8, tá? E manda o Enter. Ok, ele vai instalar para você. Vocês podem perceber que eu já instalei, mas o comando está funcionando normalmente, tá? Alguns dos pacotes fazem parte das dependências que eu falei para vocês no slide anterior. Então as dependências já estão instaladas, tá? Depois o que você precisa fazer? Eu coloquei isso no slide também, tá? Eu coloquei o site aqui de instalação, ok? Tá aqui toda a descrição. E aqui os passo a passo de instalação, que está também nos slides, tá? Você, como qualquer instalação no GitHub da vida, você copia no Git clone para você
copiar todos os dados mais recentes da ferramenta. Se você não tiver o Git, tá? Você pode instalar, ir para PT instalar o Git, por exemplo, ok? Aí você está liberado, aí tá aqui, ó, o Git já está na sua nova versão, aí você vai estar liberado para instalar via Git, tá? Então aqui, ó, Git clone, tá? E vou fazer um Git, vocês vou copiar todos eles, todos os arquivos da ferramenta para o meu computador aqui, tá? Ele fala que o destino já existe, claro, porque eu já instalei, tá? Então, quando você clicar aí, dá um Enter, ele vai copiar isso aqui para você e vai ficar assim, ó. Vai criar uma pastinha aqui, ó, Wi-Fi Puppet 3, tá? No meu caso aqui, como eu já fiz, ele já disse que já existe, tá? Mas no seu caso, ele vai baixar a ferramenta e vai colocar nessa pastinha aqui para você, tá? Depois ele fala para você entrar na pastinha, tá? Wi-Fi Puppet, vou dar um LS aqui. E tem várias coisas, tá? Várias coisinhas. Só que o que ele cita é você fazer a instalação. Então, depois que você instalou, copiou, entrou na pastinha, você faz o make install. Eu já fiz a instalação, tá? Eu vou dar um enter aqui e você percebe que ele dá outro erro, tá? Que erro é esse? É justamente o 3.7, então eu já estou corrigindo para você, tá? Então, eles não atualizaram o script de instalação. Então, o que você vai fazer? Ele fala aqui, ó, que o comando de instalação é python 3.7 setup.py, né, que é py install. Ele fala para você que isso aqui não conseguiu achar, tá? Aqui, ó, comando não encontrado, porque a versão foi 3.8. Então você faz o seguinte, ó, python 3.8, tá? Setup install, ok? Porque eles pedem para usar a versão 3.7 no site, mas a versão está 3.8. Se você está vendo esse vídeo assistindo o modo dessa aula, novamente, está assistindo essa aula, esse modo, e não é a 3.8, provavelmente seja 3.9 e assim sucessivamente. Para você perceber a instalação. Ou se eles corrigirem, se ele não mostrar nada para você, se você der make install já for direto, beleza, porque eles já corrigiram, tá? Ok, ó, vou dar um enter aqui. Ele vai fazer todos os procedimentos de instalação, tá? Aí ele termina. Ele tem que terminar e falar isso aqui para você, ó. Finish Processing Dependency for Wi-Fi Pumpkin 1.0.0. Ou seja, ele terminou de fazer todas as instalações das dependências, está tudo ok, tá? No meu aqui foi mais rápido, mas no seu pode demorar um pouquinho, porque ele vai baixar as versões mais recentes, tá? Da ferramenta, ok? Feita a instalação, ele fala também que tem um pacote .deb, tá? Mas até a presente aula, esse do modo que eu estou passando para vocês, ela não tem. Pelo menos eu procurei aqui, não tem esse pacote .deb, tá? Se você estiver assistindo essa aula e achar o pacote .deb, eu acredito que é mais fácil a instalação. Você faz dpkg-i, né? Wi-Fi Pumpkin, o arquivo .deb que você encontrou, tá? Não usem outros sites para baixar isso aqui, tá? Sempre use o site oficial, porque a gente não sabe o que pode estar compilado nesse .deb, porque .deb é um arquivo compactável, tá? Se você estiver usando o Kali, praticamente é a mesma coisa, tá? Você vai, tá, ele fala aqui, ó, o Kali Linux instalou 3.8, compatível com o da P3, ó, legal, ó. Ou seja, eles já colocaram aqui que já tem a ideia da 3.8. Aí você vai usar esse comando para instalar as dependências, vai fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Ele pede para instalar o PyQt5, que é o Python Qt, né? Que é mais dependências para fazer a instalação. Ele fala para você que está tudo ok quando mostrar isso aqui, tá? Você usa esse comando aqui, está tudo ok. Enfim, tá. Aí no final você usa esse comando aqui para instalar todas as dependências, tá? Aí se você tiver tudo ok, tá? Ou seja, ele mostrou isso aqui para você, ó, Finish Processing Dependencies for Wi-Fi Pumpkin 3 1.0.0, tá? Você pode executar diretamente, mas nós vamos executar de uma forma aqui já legal, que eu vou demonstrar para vocês, tá? E lá no final ele mostra para você também outras formas de instalação, tá? E algumas outras opções, tá? O que a gente vai fazer? Ele te dá também aqui opções de documentação, por exemplo, que eu acho interessante. Ó, até o presente momento ele não colocou, mas eu achei a documentação aqui, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é a API Reference, configurações. Tá. Aqui, configurações, você pode encontrar algumas configurações interessantes para você trabalhar. Tem aqui o uso, como você vai usar ele no dia a dia, por exemplo, nos testes, etc. Tem toda a documentação, tá, gente?
como é que eu seto os plugs, por exemplo. Tem toda a documentação tá pronta aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer nosso teste. Vou limpar a tela aqui. Então ele já tá ok. Eu quero lembrar também o seguinte, que eu estou utilizando aqui novamente, eu não sei se eu falei anteriormente, mas já estou complementando. Eu tenho aqui um Wi-Fi USB, tá? Exclusivo, só para a gente fazer o teste, tá? Vou dar um if config aqui para você, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é meu Wi-Fi, tá? Exclusivo, ou seja, eu comprei, a gente comprou numa loja um Wi-Fi USB, tá? Então eu pluguei esse Wi-Fi USB para fazer conectividade, ou seja, ele é que vai ser usado para o teste. Eu recomendo você fazer isso para evitar que você use o seu Wi-Fi original e perca a sua conectividade, tá? Durante o teste, tá? Então eu estou usando exclusivamente um Wi-Fi USB que não está conectado a lugar nenhum. Você pode ver aqui do lado direito, tá bom? Então, para a gente utilizar o Wi-Fi Public, é o seguinte: a gente utiliza o Wi-Fi Public, que é o comando é ele mesmo, tá? Wi-Fi Public 3, espaço, depois tiver tudo ok, traço I, aí eu coloco o nome dessa interface nova, ou seja, dessa interface que eu coloquei aí, que eu coloquei via USB, tá? Para ele já usá-la prontinho, tá? Então eu vou dar um Enter, ele vai rodar o framework aí pra gente. Pronto, aí dependendo eu acho engraçado que dependendo de como você abrir ele vai mostrar uma telinha aqui em cima, né? Então se você já está familiarizado, ou se você fez o curso de Pentest com a gente, no Pentest em redes e infraestrutura, por exemplo, que é outro curso da Escola Hacker, você pode perceber que isso aqui parece com alguém, ou seja, está parecendo com o Metaexploit, certo? Então, assim, o porquê que eu escolhi o Wi-Fi Pumpkin? Porque ele tem uma interface parecida com o Metaexploit, tá? E é excelente para o uso porque você já pode se familiarizar, por exemplo. Ele já abriu aqui, sempre coloca as figurinhas, tá? Ele já dá aqui uma versão, o ID da minha sessão, caso eu precise voltar para cá. E aí que dá WP3, lá no Metaexploit é MSF, tá? Que é o comando utilizado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um help, tá? Para você saber todas as opções que nós temos aí, ó. Exit, help, ignore, info. Info eu acho interessante para você saber as informações do módulo. Show, por exemplo, setar algumas configurações, por exemplo, de proxy, etc, né? Aí ele tem os modos AP, claro, que é o que a gente precisa. O AP, ó, de montar o nosso AP, nosso access point, rodar ele, tá? E plugs e proxy. Você percebe que é muito simples, é muito direto, tá? E é muito enxuto, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar como é que tá meu AP, tá? Vou dar AP aqui, ó. Pronto, usei o comando AP. Ele mostrou aqui que ele não está rodando, mas ele pode criar aqui um AP para mim. Ou seja, um Evil Twin. Ele pode criar aqui um cara direto para mim. Por exemplo, se você tem uma rede aí, Wi-Fi, por exemplo, de um cliente, você de uma pessoa, por exemplo, você pode automaticamente colocar o mesmo nome aí, criar um Wi-Fi com o mesmo nome, desautenticar todos eles lá, por exemplo, e colocar outra rede. Ou simplesmente colocar uma rede igual, tá? E ficar esperando que alguém possa acessar. Tá? Vocês percebam aqui que ela não está rodando. Ela dá um nome sugestivo, ó, SSID. O SSID que é o nome da rede, né? Service Set ID, Wi-Fi Public 3. Então eu vou melhorar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, set SSID. Vou colocar aqui Wi-Fi, tá? Pronto. Aí vou dar AP de novo. Aí, ó, melhorou. Tá? Se você tem uma rede que você quer deixar igual aqui, vou deixar aqui, por exemplo, ó, set SSID, vou deixar aqui, ó, rede pública, tá? Pronto, vou dar um AP de novo, ó. Aí ele não colocou o espaçozinho, né? Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, ó, rede pública. Aí não colocou, ele não tá pegando espaços, né? Então vou fazer o seguinte, deixa eu tentar umas aspas aqui, ó, tá vendo? Tá, não tá colocando, né? Então nós vamos ter que colocar um negócio interessante aqui, ó. Por exemplo, rede pública. Pronto, pode ser pronto, tá? Tá? Rede pública ou rede aberta, como você quiser chamar aí, tá? E vocês percebem que não está rodando, tá? A gente não vai rodar ainda, porque a gente vai verificar como é que tá os proxies também, tá? O proxies aqui, ó. E eu percebo que o proxy que está liberado, se eu ativar aqui a minha rede Wi-Fi, rede pública que eu acabei criando aqui, para capturar as informações de infraestrutura, ele vai só rodar na porta 8080 e fazer um proxy transparente, tá? E eu vou poder interceptar esse tráfego de todo mundo que está entrando nessa minha rede nova, tá? Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer com que
eu tenho um Captive Portal, ou seja, um portal, uma página, onde a pessoa vai ter que colocar um usuário e uma senha qualquer. Tá? E quando ela colocar esse usuário e essa senha qualquer, eu possa estar verificando o que foi instalado, por exemplo, né? O que foi inserido, né? Eu posso estar analisando isso aí, que ele vai colocar um campo usuário e senha, muito interessante, eu vou mostrar para vocês, tá? Então é o seguinte, então eu vou ativar essa opção aqui, tá? Vou setar aqui o set Captive Flash, botar true, tá? Porque tá falso, ok? Vou usar a opção proxies de novo. Vocês percebam que aqui, ó, opa, ele botou 7, né? Ainda colocou falso aqui ainda. Tá, acho que, deixa eu ver aqui, testar o comando use aqui, ó. Não, é 7 mesmo. Set Captive Flask. É isso mesmo. Opa, botei errado ali. True. Deixa eu verificar aqui no os proxies aqui. Ele não ativou. Ele não ativou. Tá, lembrei. Eu tenho que colocar aqui, ó, 7 proxies, pronto, 7 proxies, Captive Flask, true. Agora sim. Vou ficar comentar os proxies aqui agora. Agora sim, tá? Esqueci o proxy antes. E pra gente ativar as opções, por exemplo, dos plugins, por exemplo, quais as opções de Captive Portal que eu tenho? Eu tenho a opção de Dark Login, que aparece o login antes da pessoa entrar na internet, aparece uma página de usuário e senha para ela, tá? Ou seja, ela vai ter que entrar e vai precisar de colocar usuário e senha. Então, eu vou fazer o seguinte, então, ao invés de ser esse Dark Login aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a opção que seja outro portal, tá? Eu vou colocar, por exemplo, esse login page aqui, ó. Esse login page que pode ser interessante, botar aqui, ó, set proxy. Vou colocar aqui Captive Portal. Vou botar aqui, na verdade, Captive ponto. Sim, ok. Captive Flask ponto. Aí eu vou escolher qual tipo de portal que eu quero. Eu vou usar o login page, correto? Login page, vou botar true aqui. Pronto, vou dar um proxies aqui. Pronto, tá aqui login page, tá aqui Captive Flask, ok, tá? Login page, ok. Vou modo AP, rede pública, ok. Não está rodando. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um start, tá? Eu vou dar um start para você perceber aí o que está acontecendo aí, certo? E aí, quando eu clicar em Start aí, automaticamente ele vai rodar, ele vai criar uma rede pública nesse meu roteador, nesse meu outro roteador aí, e nesse meu outro roteador USB. E quando ele tiver criado, o que vai acontecer? Ele vai exibir para a gente uma nova rede. E quando alguém me conectar, ele já vai mostrar essas informações na tela, tá? Eu acho importante você estar ligado aqui comigo. E vou colocar aqui do lado, tá? As opções do celular que eu estou fazendo o teste com vocês, tá? Então vou dar Start aqui e vou colocar aqui na tela as configurações, tá? Do celular, tá? Então tá aí, ele já começa a rodar, ok? Quando você percebe que tá ok, quando vai aparecer aqui, ó, running on porta 80, Ctrl C para finalizar, tá? E quando você percebe aí que ele já está ok, ele já ativou aqui todos os plugins de HCP e etc. E você percebe que ele criou uma rede pública, tá? Olha aí na telinha do meu celular, tem rede pública já criada. Eu vou clicar em cima de rede pública e você vai ver as opções rodando aí, tá? Direto, vou clicar em rede pública, cliquei, ó. Pronto, ó. Tá? Ele já conectou, ó, pronto, percebam. E automaticamente ele abriu um Captive Portal para mim. Olha só que interessante. Ele já abriu o Captive Portal para mim colocar usuário e senha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, admin, tá? Que é de praxe, né? Colocar admin. Opa, admin.
E vou colocar aqui a senha escola hacker ético, tá? Vou botar aqui escola hacker ético 10, tá? Eu não sei se eu escrevi direito aqui, porque eu estou no celular. Então percebam que tudo que eu faço agora no celular automaticamente é filtrado, tá, no Wi-Fi Public. Ele está fazendo NIF, ou seja, está capturando todo o meu tráfego. Então eu vou clicar aqui em entrar, tá, e perceba que ele já vai pedir aí, ele vai mostrar para mim na tela aí o usuário e a senha. Ele não mostrou ainda porque ele mostrou aqui mensagem de erro, porque na verdade esse Captive Port ele pede um e-mail, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a@a.com, tá? E vou clicar em Sign In aqui, pronto. Percebam aqui que quando eu entrei aparece aqui, ó, o IP que eu tô, tá? O e-mail que foi inserido e a senha que eu coloquei, Escola Hacker Ético 10, tá? Então perceba que é o seguinte, que logo após eu colocar as informações lá, ele captura essas informações do que eu estava fazendo, tá? Então o que o pessoal no celular vai fazer? Ele vai clicar em OK aqui e você pode perceber que estou conectado na rede pública, tá? Então tudo que eu fizer no celular agora, que você está vendo aí, ó, a tela do celular, por exemplo, eu estou no Escola Hacker aqui, eu vou atualizar a Escola Hacker aqui, ó, pronto, ali, ó, já mostrou que eu estou na Escola Hacker, ó, vários links aí, eu vou entrar no site daqui, ó, terra, por exemplo, ó, .com.br, ó, ele mostrou lá terra.com.br, e o celular carregando. Então tudo que a pessoa faz no celular, por exemplo, tá, é exibido na tela, tá? Então é interessantíssimo isso aí. Então já fica para a gente tomar cuidado. Ele mostra aqui na tela aqui, ó, conectado na rede pública. Ele mostra que eu estou conectado na rede pública, tá tudo ok, tá? Então, gente, muito cuidado quando você estiver fazendo esse teste, porque você pode ter muitas informações de várias pessoas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, r7.com, tá? Ele também mostrou aí na tela. Você está acompanhando as duas coisas, o meu celular e a tela do terminal. Agora no teste, eu estou com o meu celular na mão, separado aqui. Mas agora aí na aula, você está vendo o celular na janelinha aí, com as informações que eu estou passando. Então eu posso ver muita coisa, tá? Então eu vou deixar o celular aqui quietinho, conectado nessa rede Wi-Fi, para você ver. Vou dar um Enter aqui, ó. E eu percebo que eu posso utilizar o terminal, tá, gente? Ó, eu posso utilizar o terminal da minha forma. Clicar aqui em AP, ele está rodando, tá? Ele continua rodando. O que eu vou fazer agora? Usar o comando Clients. Ele vai mostrar os clientes conectados. Tá aí, ó. O meu celular, ele tem um Redmi Note 8. O meu endereçamento, tá tudo conectado aí. Tá? Então todo mundo que estiver conectado na rede vai visualizar aqui para você. É um ataque extremamente robusto, prático. Tá? Vou clicar em Kit aqui, ó. E você pode fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, dump, ó. Dump Information Client Connection AP. Então você pode capturar os dados, por exemplo. E por aí vai. Tá? Então, gente, é uma demonstração gigantesca dos cuidados que a gente pode ter, por exemplo. Tá? Eu espero que você tenha entendido a ideia dessa aula aí. Tá? O celular continua conectado. Eu posso fazer um dump aqui, por exemplo. Vou tentar fazer um dump aqui, por exemplo. Ó. Dump. Tá? Aí, ó. Todas as informações, tá? Da conexão que eu tenho. Direitinho. Tá? Todas as informações, taxa, etc. E por aí vai. Se eu usar o comando help aqui, ó. Aqui, ó, mostra os processos background, por exemplo. E por aí vai. Então, vocês perceberam que eu estou... a pessoa com esse celular na minha rede Wi-Fi, ela está acessando normalmente, usando a minha internet, porém, tá, ela está extremamente exposta, tá? Eu posso abrir, por exemplo, aqui, ó, outro terminal, por exemplo, e abrir o Wireshark, tá? Por exemplo, tá? E clicar na minha interface de captura aqui, ó, e capturar o tráfego, por exemplo, tá? Da vítima, tá? Aí tá aí, ó, todo o tráfego da vítima sendo repassado aí. Então isso também pode ser capturado. Você pode usar o Wireshark ou TCP/IP, por exemplo, para capturar o tráfego, tá? E por aí vai. Então a quantidade de leques são enormes com o Evil Twin, tá? Então, gente, essa é um exemplo de um ataque de Evil Twin, onde você teoricamente usa as artimanhas para deixar redes públicas infectadas ou duplicar redes públicas, por exemplo, tá? E por aí vai. Certo, pessoal? Espero que você tenha entendido direitinho. Teste direitinho. Qualquer dúvida que você tiver, escreva aí embaixo aí no nosso chat. Qualquer coisa que você possa imaginar fazer,
tá? Com o celular da vítima, por exemplo, tá? Então é isso, pessoal. Então, além desse ataque, eu vou dar aqui um Ctrl C para interromper o ataque. Pronto. AP aqui, ó, ainda está rodando ainda, né? Dá Ctrl C novamente aqui. Vou dar um stop, na verdade, ó. Pronto, tá? Pronto, ele parou, ele saiu do ataque, tá? Ok, né? Então vocês perceberam que você pode trocar o Wi-Fi, né? O canal, né? A interface, só que eu usei a interface USB para ficar mais fácil e etc, né? Vocês perceberam que é muito simples a gente tiver um ataque de Evil ou um ataque de Captive Portal, por exemplo. Você pode também usar ataques para desautenticação, como a gente viu nos modos anteriores. O Evil Twin, o Evil Twin não, o Wi-Fi Pump 3 também tem, tá? Ele tem um modo de desautenticação. Eu vou colocar uma página aqui para você, ó, onde você encontra vários modelos de ataques, por exemplo. Eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, tá aqui, ó. Ou você usa esse link demo aqui, ó, demo, tá, de demonstração. Ele vai mostrar para você como você desautentica os clientes, por exemplo. Como você coloca um JavaScript na vítima, por exemplo, na página para a vítima abrir. Como você faz esse ataque que eu demonstrei para vocês, só que ele faz bem rápido aqui, eu expliquei para você passo a passo. Né? Como você seta a segurança do AP. Então vocês perceberam aqui, ó, que esse Wi-Fi aqui ele estava sem segurança nenhuma. Mas eu posso colocar uma senhazinha para ficar bem igual mesmo o Wi-Fi da pessoa, né? Eu posso colocar e por aí vai, né? Aí aqui em plugins você vê como é que eles configuram os plugins, por exemplo, ó, tá? Como é que quais opções de proxy que tem, e você pode brincar aí com várias outras ideias também, tá? Pessoal, e além do Evil Twin, como eu citei para vocês, eu tenho um ataque PMKID, tá? Que é um ataque de chave compartilhada. Por que esse ataque é novo? Tá? Porque, claro, é um ataque que foi descoberto recentemente, quando alguns especialistas estavam tentando quebrar o WPA3. Eles descobriram que tem uma chave que é enviada entre roteadores específicos, e esses roteadores enviam a chave um para o outro, que essa chave é um hash e que pode ser quebrável, tá? Esse modelo de ataque é mais para roteadores que tem Wi-Fi do tipo, acho que eu coloquei até nos slides aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui, tá aqui, ó, o CZ2.11 e P e QR, ou seja, não são roteadores comuns domésticos, tá? São roteadores empresariais, tá? Esse ataque aqui, a gente já testou em alguns pentests, tá? É interessantíssimo. Eu não vou testar ele aqui, demonstração para vocês ao vivo, como eu fiz com o Wi-Fi Pumpkin, porque são roteadores empresariais, até porque eu não tenho um, mas as empresas geralmente têm, e você pode testar. Quase todos eles são vulneráveis a esse tipo de ataque, quase que 90%, tá? Então você perceba aqui que durante a captura no Wireshark, onde você pesquisar sobre PMKD, você vai ver essa imagem aqui, ou seja, que é a imagem do pacote demonstrando que eu estou aplicando aqui OS, tá? E está aqui a minha chave, ó, PMKID. Você pode até testar esse ataque na sua rede doméstica, mas só que ele não vai funcionar. Ele vai parar, vai capturar algumas características lá, mas o hash não vai vir, tá? Então use, eu vou demonstrar aqui para você. Então use nas redes empresariais, tá? As ferramentas que você vai precisar são 3 ferramentas, eu listei as 3 aqui: o SSX Dump Tool, o SSX Tools e o Hashcat. Todos eles, pessoal, funcionam na mesma ideia, tá? do Wi-Fi Pump 3 na instalação. O que você vai fazer? Você vai fazer um git, vai entrar na pastinha, vai instalar a dependência, vai dar um make e o make install, tá? Todos eles, na página de cada um deles, mostra claramente como você vai fazer a instalação de cada um deles. Olha só, o hshinstall da mesma forma, ó. Descer aqui embaixo, ele tem aqui, ó, pronto, ó, git clone, entra na pastinha, dá o make install, tá? E a terceira ferramenta, que é o Hashcat, da mesma forma, ó. Da mesma forma. Na verdade, o Hashcat você pode fazer apt install, né? Ó, ele já vem nas distribuições mais recentes. Quer ver, ó, o meu terminal aqui, ó, apt install Hashcat, por exemplo. Pronto, aí, ó, eu já tenho a versão mais recente dele, então ele é mais fácil de instalar, tá? Então, pessoal, com as 3 ferramentas em mãos, eu deixei aqui pronto, ó, todas as dependências.
Ele já tem pronto para você. Você vai libcurl, libssl, zlib, dev, o hashcat e o aircrack. O aircrack a gente já está familiarizado com ele, né? Já instalamos já, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, tá? Lembrando que esse ataque já foi testado, tá? Não vou colocar nenhum roteador empresarial de qualquer empresa aqui, tá? Mas você pode testar na sua empresa aí. Eu tenho que deixar a interface em modo monitor, ou seja, em modo de monitoramento. E com a interface em modo monitor, como é que eu faço isso? Irmão, -ng, start WLAN0 ou o nome da interface que você estiver utilizando, tá? Depois, eu vou encontrar o roteador da vítima. Como é que eu encontro? Wordump, ng, e essa nova interface, depois desse comando, essa interface aqui vira interface WLAN0mon. Então, com esse comando aqui, você usa a interface que já criada, que acabou de ser criada com o comando anterior, tá? E aqui, WLAN0mon, você verifica, dá um if config, você verifica se está o nome listado lá, ou o nome da sua interface. Por exemplo, se você estiver usando WLP3S0, que as versões mais recentes do Debian fazem isso, vai ser WL3PS0mon, tá? Então, geralmente, elas têm o sufixo aqui mon, que é de monitoramento. Então, quando você usar esse comando aqui, ele vai listar as redes Wi-Fi disponíveis. Aí você verifica se ela tem, tá, WPA, PSK disponível, se ela tem um padrão 802.11 IPQIR, ou seja, que é de... Ah, eu não falei, né? Tá já comentando aqui, que é rede mesh ou redes roaming, ou seja, redes interligadas. Então, através desse comando, você vai descobrir se a sua rede da sua casa aí, o seu roteador tem essa opção. Geralmente roteadores da Cisco tem isso, por exemplo, ou um roteador empresarial, tá? Geralmente empresariais, Cisco, Unify, Ubiquiti, né? E etc, tá? Então você verifica aqui. Verificou isso aí, o que você vai fazer? Aí você vai partir para o princípio de capturar pacotes, tá? Capturando os pacotes, você pode usar esses pacotes na quebra posteriormente do hash, tá? Então o que você faz? Você vai usar aqui, aí entra a primeira ferramenta, HCX dumptool, traço I, aquela interface que você tem, que eu acabei de falar, traço O, ou seja, se eu estou fazendo um dump, eu quero guardar em um arquivo, então output, arquivo.pkpng, você pode usar qualquer outro nome aqui, traço, tá gente, aqui parece um traço só, mas aqui é dois traços, traço, enable underline status igual a 1. Com esse comando aqui, ele vai fazer com que ele vai capturar todos os pacotes em forma de hash de todos os Wi-Fi ao seu redor, usando essa interface WMON0, tá? É uma opção, de certa forma, muito abrangente, e ele pode desconectar todo mundo, tá? Nesse ponto aqui para tentar capturar. Porque quando é que eu capturo isso aqui? Quando os roteadores estão fazendo o handshake do TCP, ou seja, que é a tentativa de conectividade. Então todo mundo cai e na tentativa de conexão de todos, ele vai tentar capturar os pacotinhos, tá? Então assim, eu simplifiquei isso aqui para vocês, tá? Ao invés de você colocar para todos os roteadores, você faz o seguinte, ó. Você usa o mesmo comando, tá? Aí depois você coloca traço, filter list underline AP, e aqui esse arquivo .txt aqui, ó, é o MAC do AP tá aqui. Ou seja, aqui dentro você vai colocar aqui, ó, alvo, por exemplo, ó. Você vai colocar um MAC do AP desse formato. O MAC, ele fica nesse formato aqui com os dois pontos, ó. O MAC do AP. Como é que você vai encontrar o MAC do AP? Com esse comando aqui também, ó, que você encontra o AP que eu mostrei no slide anterior. O MAC é assim quando você copia e cola. Você cria um arquivo, ó, tira os dois pontos, tá? Salva esse arquivo, ok? E deixa ele pronto. Para quando você usar esse comando aqui, você coloca esse arquivo aqui, ó, igual o nome do arquivo, espaço, traço, filter mode igual a 2, ou seja, você vai usar somente esse AP. Então, teoricamente, ele vai atacar somente um AP que pode estar infectado, tá? O que aparece no final? Você deixa capturando, aí tem um ponto negativo desse ataque, funciona, mas ele pode demorar horas
Isso mesmo, minutos ou horas para visualizar para você que ele capturou alguma coisa. No final ele mostra isso aqui que está em negrito aqui em cima, ó. Found PMKID. No final ele mostra lá PMKID, lá no finalzinho do terminal, tá? E se ele mostrar isso aí, aí sim, você dá Ctrl C e cancela essa captura do HST Dump-Toll. Geralmente eu demorei em média aí para começar a captura uns 15 a 20 minutos. E para ter resultado, eu levei em média de alguns 60, 70 minutos, tá? Ou para mais. Então, talvez o roteador, por exemplo, estava demorando, por exemplo, pouco tráfego, mas vai depender muito de como tiver a sua rede aí, tá? Ou do ataque que você está fazendo. Então, feito isso, esse arquivo que você captura, esse arquivo .pcap aqui, que tem a chave que foi encontrada no final, depois de algumas horas, ele vai estar cheio de sujeira, né? Ou seja, vai estar cheio de informações que não são informações de hash. O que você vai fazer? Então eu preparei para você limpar aqui, ó. No final você vai ter um arquivo de captura de diretório cheio de capturas, tá? Ou seja, cheio de informações dos quais a gente não quer. A gente só quer informações de hash. Então é por isso que existe o RCX Eptol, tracinho Z. Aí você vai colocar o nome do arquivo do qual você quer que ele salve os hashes. Eu coloquei hashpronto.txt, espaço, o arquivo que foi capturado anteriormente, tá? O que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo nesse hashpronto.txt que tem um hash lá. Ou seja, um hash, para que você está assistindo a aula aí e não lembra, é um código, uma criptografia, um código de integridade. Deixa eu mostrar para você aqui com um exemplo para você entender. Ó. Por exemplo, escreva para mim escola hacker em forma de um hash de MD5, por exemplo. Ó. Então, isso aqui é um hash, tá? Eu quero SHA, por exemplo, 256, por exemplo. Ó, isso aqui é um hash. Esse hash significa escola hacker. Então, eu posso daqui, escola hacker, transformar em esse hash. E do hash, quebrando esse hash, eu vou para a escola hacker, tá? Então, isso aqui é uma chave PMKID que nós capturamos e está nesse arquivo aqui. Então, ele vai vasculhar esse arquivo inteiro e vai deixar nesse arquivo aqui, hash.txt, um hash pronto para ser quebrado. E finalmente, o que a gente faz? A gente usa o Hashcat, que é uma ferramenta excelente para fazer quebra de hashes, tá? Hashcat, vou botar aqui o main Hashcat, ó, Advanced CPU Based Password Recovery Utility. Então ele quebra com os hashes pra gente, tá? Aqui, ó, vários tipos de hash, vários tipos, tá? Inclusive o Cisco Pix aqui, que é de roteadores vulneráveis, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar Hashcat com a sintaxe, né? Tracinho M, 16.800, tá? Que é o tipo de hash que eu quero. Vou usar o arquivo hash pronto. E para fazer a quebra, você vai usar um word list. O que é um word list? O word list é um arquivo que tem várias exemplos de senha, tá? Vários exemplos de senha. Então ele vai testar para ver se todas essas senhas que estão nesse arquivo batem com o nosso hash. E se alguma delas bater, ele vai visualizar para a gente. É muito comum a gente encontrar roteadores que têm senha fraca, tá? Senhas muito fracas que acabam trazendo problemas para nossas empresas. Só que se você não sabe onde você pega o word list, eu preparei 2 sites para você, ó. O site bestwordlist.com. Deixa eu abrir aqui para você, ó. Aqui, ó. Você cria o word list que começa, por exemplo, dependendo da empresa, você cria um word list que começa com determinadas letras, por exemplo. Word list que terminam, que contém vários exemplos aqui. Por exemplo, a empresa sei lá, empresa de marmoraria. Então você coloca M aqui, ó. Então ele vai te dar aqui várias opções que começam aqui, ó, com M, tá? Para fazer o teste e várias outras, tá? Então é legal para você testar. E tem também o Wikpass, wikpass.com, que é outro site. Esse eu acho mais interessante, dependendo de cada caso aí. Ele já vem com algumas listinhas prontas. Olha essa lista aqui, ó. 10 milhões de senhas. Top 1, deixa eu ver, 3, top 100 mil. As 100 melhores tipos de senha mais utilizados, ou seja, a variação delas. Interessantíssimo, porque o arquivo, de certa forma, é pequeno e você tem várias senhas aqui para fazer o teste, tá? Muito comuns. Você pode fazer o download
e colocar essas senhas aqui. Inclusive hashes, por exemplo, o hash, ó, tá? Passou de senha, você botou online. Eu acho interessante porque depende do poder computacional que a sua máquina tem, tá? Eu recomendo para as máquinas de hoje 5, 8 GB e 7, 16 GB nessa média. Você pode estar utilizando esses dois aqui, ó. Esses dois arquivos aqui que eu acho que são excelentes. Esses dois aqui, ó, tá? Porque além de ser pequeno, esse aqui tem 1 mega só, esse aqui tem 10 megas. Porque quanto maior esse arquivo aqui, por exemplo, esse aqui, ó, 2019, ele tem 12 GB. Ele pode demorar muito no teste. Então eu recomendo que você use esses dois arquivos de hash aqui, tá? Não conseguiu, aí você vai testando para outros mais positivamente, tá? Todas as informações do Hashcat, esse ataque novo que eu estou mostrando para vocês em primeira mão aqui, que eu não coloquei publicamente ainda, só exclusivamente para você da Escola Hacker, tá nesse link aqui do Hashcat, tá? Todas as instruções, todo o passo a passo direitinho. Claro que eu simplifiquei para vocês o teste para ficar mais fácil, tá? E no final de todas as informações ele gera a chave que ele contou para você, ó. Ele começa aqui, ó, todos os testes. Ele utilizou, tá aqui, o word list, aqui, ó, word, cadê? Aqui, ó. Ah, tá, ele só simplificou, né? Visualizou aqui todos os tipos de caracteres, né? Que já utilizou uma sintaxe aqui. No meu caso, eu já coloquei um word list para ficar mais fácil, tá? Aí no final ele mostra para você o hash, aqui, ó, hashcat cracked, está, conseguiu, e ele consegue as informações para você dessa chave, tá? Nesse caso aqui ele não demonstrou, né? Ele não visualizou que conseguiu quebrar, tá? Mas se você usar um word list, você quebra direitinho, tá? Então, pessoal, nessa ideia aqui nós demonstramos dois tipos de ataques, tá? Ou seja, que são ataques para infraestrutura mesmo, pesado. Eu demonstrei para vocês o Wi-Fi Pumpkin com o Evil Twin e Captive Portal, que são os ataques mais comuns, e Homem do Meio, automaticamente para fazer captura automaticamente. Então foi 3 tipos de ataque em um módulo só. Mostrei ataque, os módulos novos de ataque com o PMKID, tá? E assim nós terminamos o módulo 6, tá? Eu espero que você tenha aprendido bastante. Teste todos esses comandos, coloque em prática todos eles. Qualquer dúvida, coloca no chat aqui embaixo, que tem um chatzinho que sobe a janela aí e você escreve, que vai automaticamente para mim, tá? Então assim a gente termina o módulo 6. Então até o próximo módulo, que é o módulo 7, onde eu vou falar um pouquinho sobre formas de proteção, tá? Até mais, pessoal, valeu!